Você vê Deus usando hoje muita gente. Pode ter seus problemas, alguém pode divergir dele, mas falar que Deus não usa ele é mentira. O apóstolo Valdemiro, eu vi com meus olhos. Eu vi com os meus olhos, eu estava lá. Ele fala, quem tem hérnia aqui? Eu estava lá na Mundial. E eu, inclusive, fui lá para dar um testemunho que eu tinha sido curado através de uma oração dele, nas minhas cordas vocais. Aí a mulher levantou assim, estava com uma hérnia umbilical enorme. Aí ele falou assim, abaixa a blusa aí, filhinho. Baixou, ele com toda a calma do mundo. Em nome de Jesus, que essa hérnia desapareça. Falou, agora levanta a camisa. Pô, só aquele monte de pele assim caída assim. A hérnia murchou na hora. Então, até porque as pessoas falam muito, olha como é que as pessoas falam. Tipo, critica muito ele. Mas se você for observar bem, eu preciso falar isso aqui, charlatanismo é crime. Porque a federal não foi lá e prendeu ele. Isso tudo tem a prova que a pessoa tinha e depois deixou de ter. Tem um exame que constava e outro que consta que não tem mais. Você falar que ele fala do dízimo, tridízimo, é onde eu falo. Se você é um pastor presidente hoje e tem o que ele tem, imagina você pagando 10 milhões de TV. Você fazendo uma arrecadação, faltando 10 dias para fechar um mês, você tem que pagar 10 milhões e com faltando 10 dias você tem 5 milhões na conta. Você precisa arrumar os outros 5. É o que eu sempre digo, é a forma como você observa. Ele fala assim, deu tridízimo. A Bíblia fala para você dar 10%, correto? Sim. Agora, se o meu pastor está me pedindo tridízimo, olha a minha mentalidade. Eu vou dar se eu tiver. Eu vou dar se eu quiser. E eu vou dar se eu tiver de acordo com aquilo que ele está me propondo. O senhor foi tocado também. Não é obrigatório. Pensa comigo, se eu sou membro de lá e o meu pastor está me pedindo, eu vou dar se eu quiser, ele não está forçando nada. Aí a pessoa chama de falso profeta, chama de não sei o que, vai colocando um monte de codinome nas pessoas, adjetivos ruins, sem saber, sem parar para analisar. Hoje as pessoas, tudo que se coloca na internet, alguém puxa um fundamento, alguém puxa um tema e vê um monte de gente embaixo assim, arrebentando o cidadão. Você vê Deus usando hoje muita gente. Pode ter seus problemas, alguém pode divergir dele, mas falar que Deus não usa ele é mentira. O apóstolo Valdemiro, eu vi com meus olhos. Eu vi com os meus olhos, eu estava lá. Ele fala, quem tem hérnia aqui? Eu estava lá na Mundial. E eu, inclusive, fui lá para dar um testemunho que eu tinha sido curado através de uma oração dele, nas minhas cordas vocais. Aí a mulher levantou assim, estava com uma hérnia umbilical enorme. Aí ele falou assim, abaixa a blusa aí, filhinho. Baixou, ele com toda a calma do mundo. Em nome de Jesus, que essa hérnia desapareça. Falou, agora levanta a camisa. Pô, só aquele monte de pele assim caída assim. A hérnia murchou na hora. Então, até porque as pessoas falam muito, olha como é que as pessoas falam. Tipo, critica muito ele. Mas se você for observar bem, eu preciso falar isso aqui, charlatanismo é crime. Porque a federal não foi lá e prendeu ele. Isso tudo tem a prova que a pessoa tinha e depois deixou de ter. Tem um exame que constava e outro que consta que não tem mais. Você falar que ele fala do dízimo, tridízimo, é onde eu falo. Se você é um pastor presidente hoje e tem o que ele tem, imagina você pagando 10 milhões de TV. Você fazendo uma arrecadação, faltando 10 dias para fechar um mês, você tem que pagar 10 milhões e com faltando 10 dias você tem 5 milhões na conta. Você precisa arrumar os outros 5. É o que eu sempre digo, é a forma como você observa. Ele fala assim, deu tridízimo. A Bíblia fala para você dar 10%, correto? Sim. Agora, se o meu pastor está me pedindo tridízimo, olha a minha mentalidade. Eu vou dar se eu tiver. Eu vou dar se eu quiser. E eu vou dar se eu tiver de acordo
com aquilo que ele está propondo. O senhor foi tocado também? Não é obrigatório. Pensa comigo, se eu sou membro de lá e o meu pastor está me pedindo, eu vou dar. Se eu quiser, ele não está forçando nada. A pessoa chama de falso profeta, chama de não sei o que, vai colocando um monte de codinome nas pessoas, adjetivos ruins, sem saber, sem parar para analisar. Hoje as pessoas, tudo que se coloca na internet, alguém puxa um fundamento, alguém puxa um tema e vem um monte de gente embaixo assim, arrebentando o cidadão.